Boa noite! Boa noite. Consegui, desculpe pessoal, então duas coisas. É, nós, a palestra também será gravada para quem não puder participar, então pode, o que você perder agora pode ir também assistir depois, né? Então eu vou utilizar também como base algo que eu preparei para a palestra. É, Eu estava pensando até de fazer um compartilhamento da tela, mas assim, ó, a primeira parte eu vou fazer sem compartilhamento de tela, vou usar só a câmera mesmo, agora que eu consegui ter o vídeo. Então, eu sou Federica, eu sou italiana, eu moro aqui no Brasil há 7 anos. Quando eu comecei a Dieta Azul, eu falava, eu moro aqui há 4 anos e meio. Aí o tempo passa, né? 5, 6, agora são quase 7 anos que eu moro no Brasil. E sou designer de formação, especialista em desenhar produtos que sejam úteis para os clientes, para os usuários, né? Então, a minha formação, na verdade, não é em nutrição, e eu estou, na verdade, aqui compartilhando experiências de vida sobre alimentação, e como eu, através dessa minha experiência, eu defini que isso podia ser algo muito bom para as pessoas. Eu peguei a dieta mediterrânea como um método que já existe, não, um método, na verdade, uma alimentação que já existe, já foi estudada pelos cientistas, vários experts da alimentação, da saúde, da alimentação saudável, especialmente da bacia do Mediterrâneo, né? Todos os países que estão ao redor do Mediterrâneo, eles criaram digamos, essa dieta que sempre existiu, mas que foi desde os anos 50 formulada como mais como uma alimentação, né? Definindo algumas orientações relativas à dieta mediterrânea. Então, desde 2011, foi até reformulada a pirâmide alimentar da dieta mediterrânea, e eu pensei em utilizá-la para disposição para os brasileiros conhecerem, porque pode ser utilizada em todo lugar do mundo, na verdade, é muito simples. Então, eu estou aqui é, para passar para vocês essas informações. E eu fiz uma pesquisa antes dessa palestra começar, e eu fiz algumas perguntas, e essa palestra eu gostaria que fosse um pouco diferente das outras, porque eu quero colocar aqui as perguntas que vocês fizeram para mim e respondê-las, né? Então, eu quero até agora fazer o compartilhamento de tela. Acho que dá para ver, né? Aqui, a minha pergunta dentro do formulário, uma das primeiras perguntas é: quando o assunto é alimentação saudável e prazerosa, qual é o seu maior desafio? E eu vi que a maioria tem questões com tempo, né? Primeiro vem a questão do tempo. O problema para resolver, o desafio, na verdade, para resolver o tempo. O segundo desafio é o conhecimento, não saber suficiente sobre alimentação saudável. E o terceiro, o dinheiro. E tem também a questão dos três juntos. Também tem a questão da constância, de ser constante, né, dentro da mudança de hábitos, mudar os hábitos, começar e também ser constante, ter controle, porque o prazer de comer é mais forte, e tem também a questão dos doces e guloseimas, né? Essas são questões que eu acho que a maioria de vocês sentem como um desafio para a alimentação, para manter uma alimentação saudável, né? Então, o tempo, o conhecimento, o dinheiro. Especificamente, o conhecimento, por exemplo, saber preparar alimentos rápidos, saborosos e nutritivos. Organização e persistência. Mudar os hábitos, mantendo essa mudança. Esse é um desafio. E o dinheiro é comer fora e gastar pouco ao mesmo tempo. Esse é um desafio que, para a maioria de nós. Controle, evitar de beliscar e evitar os guloseimas.
constância. Quando eu falo em constância, é manter a dieta e fazer algo ao mesmo tempo. Nesse caso, a pessoa colocou viajar. Então, manter a dieta e viajar ao mesmo tempo, porque viaja para trabalho. Então, isso não permite, não encontrou ainda uma solução para ter essa constância. Saúde e prazer, ao mesmo tempo, um desafio entre comer alimentos saudáveis e também alimentos que eu gosto. Porque às vezes eu como algo saudável, que se diz que é saudável, arroz integral, brócolis, mas eu não gosto muito. Mas eu como porque é saudável. Mas não é que eu goste muito. Isso estou fazendo um exemplo, na verdade não tem a ver comigo, tem a ver mais com as respostas de vocês. O tempo que dedicamos para nós, né, e para a alimentação saudável. Então, o tempo que eu dedico para mim e para alimentação saudável. E de novo vem a questão do tempo. E tem outros temas que foram pedidos, como receitas funcionais, que acredito não será abordado esse tema hoje à noite. E como lidar com estresse. Eu vou contar a minha história. Eu vou contar bem agora, né, porque depois vamos às perguntas de vocês. Eu vou voltar para mim, para o vídeo. Eu tive sempre uma alimentação sempre muito saudável, por a minha família ter sempre cuidado de uma alimentação, na verdade, com qualidade, alimentos sempre de qualidade. E só que em 2 momentos da minha vida eu tive um deslize. Tive um primeiro momento que quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos. Agora eu não lembro a idade, mas eu, enfim, estava o segundo ano da universidade, descobri que eu tinha intolerância a trigo. E isso foi para mim destruidor, porque na Itália se come muita massa, muito pão, muita pizza, biscoitos. Na minha alimentação, na verdade, era muito baseada em trigo. Porque eu gostava muito, eu gosto ainda bastante. E só que eu não tinha todo esse conhecimento, eu comecei a ter o conhecimento. Desculpa, deixa eu desligar aqui. Comecei a me informar sobre alimentação saudável, que eu podia trocar o trigo com outros ingredientes, né? Então eu comecei a encontrar outras receitas, descobri o arroz integral, outros grãos, mas inicialmente não foi bem legal, né? Só que o objetivo final foi de ter ganhado saúde e também uma saúde psicológica, porque eu consegui diminuir muito o nível de estresse, o nível de ansiedade, consegui dormir melhor, consegui fazer coisas que eu não fazia antes, porque a alimentação realmente é muito importante para todos os aspectos, outros aspectos, né? Não são só aspectos físicos, tinha aspecto emocional também. E porque, bom, o trigo tem como se chama? O glúten, né? E é um alimento inflamatório, então de consequência emagreci também naquele momento. Mas a causa maior que eu ganhei esse conhecimento de outros tipos de alimentos e também o emagrecimento. E também isso aconteceu porque eu estava intoxicada desse alimento, ou seja, comprova que exagerar não faz bem. Então, tudo em moderação é o que leva a uma boa saúde, uma boa alimentação. E a dieta mediterrânea é uma alimentação baseada em vários alimentos, em variedade de alimentos, em moderação, então nada no excesso, na verdade. E o segundo momento foi quando eu eu fiz um mestrado na Holanda, eu me transferi na Holanda, no norte da Europa, e eu mudei a minha alimentação porque eu estava com muitas tarefas e eu comecei a não cuidar muito do meu bem-estar, então a minha alimentação ficou do lado e eu comecei a trabalhar muito café, dormir pouco e
Aí eu saía com os amigos, bebia cerveja. Então, na verdade, naquele momento, realmente, eu tive um deslize, de verdade. E eu caí até em depressão. Caí em depressão e eu levei toda essa bagagem, assim, essa parte de alimentação não saudável, de não dormir e tal. Levei comigo por uns meses, que foi o período que eu me mudei para o Brasil. E foi aqui que eu descobri, na verdade, redescobri a minha alimentação mediterrânea. Então, eu comecei a me alimentar da forma que eu fazia antes e descobri aonde podia encontrar esses alimentos, esses ingredientes. Eu vi que era possível comer da mesma forma que eu comia na Itália, aqui também. E então essa aqui é a minha história. É a partir deste momento que eu vi que essa alimentação saudável podia ser transmitida para outras pessoas e eu fui descobrir como eu podia fazer disso um método. É assim que nasceu a Dieta Azul e também um produto que se chama Emagreça com Prazer, que são videoaulas e textos e que agora eu quero distribuir também em outro tipo de canal. Então, é assim que eu descobri da importância de também envolver outras pessoas dentro desse projeto. E vou voltar agora a compartilhar. Aqui. Então, suas perguntas, agora vão as perguntas. É muito interessante eu poder responder essas perguntas, tem até uma pessoa que fez várias. E, então, assim, a primeira, como criar uma rotina de alimentação saudável e evitar os deslizes com coisas não tão boas assim de se consumir, mais deliciosos. Então, quando eu digo que assim, a nossa alimentação tem que ser, é bom que seja 80% saudável e 20% da forma que a gente quer. Né? Ao pouco a pouco eu vejo que, na verdade, eu mais me aproximo a tê-la 100% saudável dentro de uma semana. Porque eu me acostumei a comer assim. Mas o não saudável significa sair um pouco dessa rotina, esse 20%, que, considerando que nós temos 21 refeições por semana, considerando o café da manhã, almoço e jantar, 20% de 21 refeições é 4, por volta de 4,2. Tá, eu fiz esse cálculo antes, né, para falar verdade, eu não sou tão boa em matemática. E então, 4 refeições são um momento que você decide, escolhe comer o que quiser, mas com muita liberdade e sem sentir sentimento de culpa, porque a culpa é realmente um momento que, assim, a culpa não é uma energia boa, um sentimento bom. Então, só com gratidão comer o que gostaria de comer. Então, acho que partindo disso, os deslizes não são considerados como deslizes. Um deslize é realmente quando 100% da sua alimentação é não saudável. Você chega a ter nível de estresse, como eu contei da minha experiência. Qual seria um cardápio realista, tanto em tempo de preparo quanto em custo? Essa é ótima, essa pergunta. Eu vou fazer um exemplo. Então, de manhã você pode comer uma tapioca, por exemplo, rápido de fazer, saudável. Coloca um queijo Minas, aquele queijo light, coloca com fatias fininhas, bem rápido de fazer. E se você toma suco, se você toma café ou chá, é bem rápido de fazer também. Se você gosta de fazer suco natural da fruta, já separa a fruta que você gostaria de tomar, o suco da fruta que você gostaria de tomar, separa o ingrediente e você já faz de manhã. Por exemplo, a manga é uma fruta, manga palmer, é uma fruta que é bem rápida de fazer suco, porque não precisa nem coar. E no almoço, se você almoçar fora, eu sempre aconselho comida quilo, restaurante de comida quilo bem fornecido para você escolher os alimentos. E assim é rápido, realmente. E em custo também, porque você define o seu prato, né? Não exagera nas quantidades. E à noite
você pode preparar sopas. Você pode até preparar uma sopa que é uma base e depois dentro dela uma sopa de verduras, por exemplo. Um dia você coloca frango, um dia você coloca carne, um dia você coloca dentro um ovo batido. Então você tem sempre, digamos, quase sempre a mesma sopa, mas com alguns ingredientes diferentes. Então essa é uma ideia de combinar tempo e custos também, porque você vai reduzindo os custos. Como é o mesmo, você compra vários ingredientes para fazer a mesma sopa, é só alguns que mudam em menores quantidades, você vê que realmente o custo diminui. E outra pergunta, como identificar os alimentos dessa opção na realidade dos nossos restaurantes? Isso é possível? Exatamente, como eu disse, é bom escolher restaurante aquilo que seja bem fornecido para você escolher os ingredientes. Isso sim é possível. Realmente é com conhecimento que você escolhe, sabe, saber escolher. Por exemplo, no restaurante aquilo, sempre aconselho não comer aquela carne, frango, assim, as proteínas com molho, porque molhos podem ter creme de leite, ou manteiga, enfim, é sempre boa opção grelhados em vez que ensopados, né, nos restaurantes, porque não é você que faz, não sabe o que tem de ingrediente, como foi cozinhado. E também para saladas, evitar aqueles molhos industrializados, sabe, aqueles molhos que são já prontos, né, mas se tiver um molho que foi feito em casa, feito da casa, tipo mostarda, mel e azeite, bom, fique à vontade, porque são molhos naturais. E a alimentação mediterrânea é totalmente baseada em ingredientes naturais. Como optar por uma alimentação saudável sem virar um nerd alimentar? Eu adorei essa pergunta, porque de fato aqui o meu objetivo não é virar um nerd alimentar, mas só um instante. Okay. O objetivo é que você coloque essa alimentação saudável dentro do dia a dia, mas não viria a ser algo neurótico, né? Tem que ser algo bem como um estilo de vida, digamos. Então, quando você está em companhia, aceitar que outras pessoas comam algo diferente, ou aconselhar, dar um conselho, sempre muito em harmonia. Mas isso eu acho interessante, essa palavra, né, de alimentar, porque uma coisa é um conhecimento, saber, uma coisa é fazer isso em excesso. E então, como eu disse antes, até alimentação saudável, 80% saudável, 20% comer o que você deseja e comer com gratidão. É possível emagrecer com a dieta mediterrânea? Sim, é possível. A dieta mediterrânea é considerada uma das mais saudáveis pelas autoridades científicas e segundo vários estudos científicos. Tem um áudio aqui? Ok. É considerada uma das mais saudáveis. Então, alimentação... para quem entrou agora, então, essa palestra eu gravei para que vocês possam tê-la depois também. Para quem não perdeu a primeira parte, porque a gente mudou de plataforma do Google Hangout pro Zoom, tá? Então, é possível emagrecer com a dieta mediterrânea? É possível e tal. Em média, se emagrece 1 quilo por semana com a dieta mediterrânea. Feita, né, da forma que eu já falei, 80% uma forma de alimentação saudável, 20% comendo o que você sente vontade. Outra pergunta, há alguma contraindicação nessa alimentação? Não tem. Embora você possa ter algumas restrições alimentares, isso
depende do que o seu médico fala, dos seus exames, então isso não tem a ver com a dieta mediterrânea, mas não tem alguma contraindicação, porque a maioria das coisas é comer coisas naturais. E a dieta ajuda a reduzir colesterol e glicemia. Então, como falei, segundo estudos científicos, sim. Também temos até um depoimento de uma aluna da Dieta Azul que diz de ter diminuído os triglicerídeos através da dieta mediterrânea, na verdade, através do método da Dieta Azul. E então, consequência, sim, como a dieta mediterrânea diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom através de alimentos como ômega 3 que se encontra nos peixes, ou as gorduras monoinsaturadas, como por exemplo o azeite, se cria esse equilíbrio, vai equilibrando o colesterol bom, aumenta o colesterol ruim, que vem de gordura, a gordura que está nos alimentos industrializados, ele diminui. Isso é uma consequência, a glicemia também. Então, é provado cientificamente que a dieta mediterrânea tem melhoria em doenças como diabetes, né? Diabetes do tipo 1 e tipo 2. E você adota essa dieta há quanto tempo? Como falei na minha história, né? Quase desde sempre, mas eu sem saber antes muito bem como funcionava, e agora de forma, digamos, com integridade, 100%. E então eu sempre adotei comer uma alimentação desse tipo, mas quando era antes, né, quando eu era adolescente, criança, adolescente, realmente eu não tinha noção muito desse tipo de alimentação. Eu fui reajustando ao longo do tempo, especialmente quando eu vim para o Brasil, que eu estava naquela situação de ter me encontrado até em depressão por não ter tido uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, que eu comecei a cuidar de todos os aspectos da minha vida. Não somente a alimentação, mas a alimentação como principal. E qual alimentação melhor para o cérebro e libido? Então, essa alimentação realmente é muito boa, a dieta mediterrânea para o cérebro, por causa desses alimentos que eu já disse, ômega 3, na verdade alimentos, que são componentes, né, de alimentos. O ômega 3 que se encontra nos peixes, tipo salmão, sardinha, arenque, cavalinha, são peixes que têm alta taxa de ômega 3. E gorduras boas, como o azeite, as nozes. As nozes têm gorduras monoinsaturadas, elas fazem muito bem ao cérebro e, de consequência, a alimentação saudável dá mais energia, dá mais libido também. Vamos a outras perguntas. Essa gostei. Odeio fazer dietas, elas me fazem lembrar e assim desejar mais comida. Eu tenho solução? Obviamente, a solução é que a gente considera a dieta como algo que é restrição, o regime, mas dieta, na verdade, a palavra vem do grego diaita, em grego antigo significava estilo de vida saudável, modo de viver, e era subentendido que era saudável. Então, na verdade, vamos voltar de como os antigos, nossos ancestrais faziam. A dieta é uma forma de vida saudável, não é uma restrição. Então, eu acho que é só mudar o conceito, né? Mudar o pensamento. Então, lembrar em dieta como a reeducação alimentar, na verdade. Outra pergunta. É fácil encontrar os alimentos da dieta? Se seguir a dieta direito, a pessoa consegue emagrecer e não voltar a engordar? Então, eu sou exemplo de que sim, é possível. Como eu disse, eu emagreci e depois eu mantive sempre o mesmo peso, né? Aumentando um pouco, diminuindo um pouco, mas sempre no mesmo peso. E é fácil encontrar os alimentos da dieta mediterrânea, se encontram em qualquer supermercado,
Porque, na verdade, a maioria dos alimentos são fruta, verdura, nozes, azeite, suco de uva. Suco de uva integral, inclusive no Brasil tem muito. É algo maravilhoso para substituir os outros tipos de suco de caixinha, por exemplo, ou refrigerante. Então, se encontram sim esses alimentos. A dieta mediterrânea é baseada em ingredientes naturais, então então por isso que um pouco prevê também que você faça as suas refeições, você cozinhe em casa, cozinhe sem ser um chefe, mas procure fazer isso. Mas é fácil também encontrar nos restaurantes. Como eu falei também, no restaurante Aquilo e que é bem fornecido, você escolhe os ingredientes. Sempre que sejam o mais naturais possíveis. Então, evitando tudo que é industrializado, evitando os molhos. E onde poder comprar a comida pronta ou congelada? Essa comida pronta ou congelada? Eu, pessoalmente, congelada nunca encontrei. Na verdade, talvez que eu nunca procurei. Porque eu procuro fazê-la em casa. Mas quando eu quero agilizar, compro algo pronto, por exemplo, algumas verduras prontas, já cortadas, e por mais que possa custar um pouco mais, ganho em tempo e ganho também no futuro, né? Então, em vez de comprar uma comida pronta e congelada, como se fosse, digamos, sem nada contra, mas uma lasanha congelada, então isso fica até mais caro, né? Eu prefiro comprar algo que seja semi-pronto e preparo em casa, ou se não, dentro das possibilidades que encontro até na rua, encontrar pessoas que façam aquelas sopas, pessoas que vendem sopa, e então tentar fazer isso de fazer esse tipo de escolhas. Receitas para crianças e adolescentes. Eu acabo comendo o que meu filho e esposo querem. Esse assunto eu gosto muito de assunto de família. Acredito que pouco a pouco, quando você muda a sua alimentação e cria esses pratos gostosos com um bom condimento, por exemplo, azeite, saladona com vários ingredientes, não só alface, os adolescentes acabam também se acostumando a esse paladar, pouco a pouco. Uma educação alimentar para eles. Então, criar essa harmonização entre as pessoas que estão ainda ainda não despertaram para a alimentação saudável, mas que você pode introduzir para elas. Então, começar com você e ser de exemplo e criar esses pratos gostosos, prazerosos, como falei, que é possível fazer com a dieta mediterrânea. E outra pergunta: como manter uma dieta comendo em lugares diferentes do mundo? E isso tem muito a ver com rotina e com manter essa rotina também quando você está fora, viajando. E é possível, porque você pode colocar alarmes para você, por exemplo, manter horários. É muito importante manter os horários, porque é o horário que às vezes te deixa por muito tempo sem comer e você fica com muita fome e qualquer opção é válida, só que não. Então é bom manter disciplina nos horários, manter, por exemplo, sabe que vai viajar e vai viajar por 3 dias, manter alarme no celular, criar uma estrutura para que você lembre quando comer e trazer com você sempre lanche saudável, para você não ficar com muita fome na hora da refeição principal. Isso vale para todo mundo, também os que não viajam, ter sempre, procurar lanchar. E além das 3 refeições que a gente faz, café da manhã, almoço e jantar, nós ter 2 lanches pequenos, um na parte da manhã e um na parte da tarde, para não chegar na refeição principal com muita fome. Então, isso que acontece também quando você viaja. E, por enquanto, tudo é novidade, estou curiosa, muito obrigada. E outra pergunta teria como substituir o peixe por algo que seja vegetais ou outra coisa. Essa última pergunta. Nós podemos substituir o peixe com outro tipo de carne branca, por exemplo, frango, ou outros tipos de proteínas. Então, tem uma variedade de proteínas, como carne vermelha, carne branca, frango,
frutos do mar, então, em vez que o peixe, frutos do mar. Então, é isso, né? Temos várias... E também as leguminosas que são consideradas também proteínas. Vamos voltar. Vou voltar aqui na minha câmera. Eu vou manter esse aqui como base, né? O objetivo dessa palestra é ter respondido as perguntas de vocês que foram colocadas no formulário que vocês responderam. E o objetivo é demonstrar como essa alimentação pode ser simples, prazerosa, saudável, pode ser prática no dia a dia. Vocês aqui podem aumentar as perguntas, colocando aqui no chat outras perguntas, fiquem à vontade. E é isso, né? A gente pode continuar tirando as dúvidas durante a palestra. O que eu queria dizer, né, sobre a dieta mediterrânea, ela é utilizada para a prevenção de várias doenças, e por isso é considerada a dieta para juventude e longevidade. Ela foi reformulada, como já falei antes, em 2011, por um comitê de cientistas, médicos, né, experts da área da saúde. E é baseada numa pirâmide alimentar, que na verdade agora eu vou de novo compartilhar para vocês a tela, para mostrar, e até aumentar aqui totalmente. Acho que não dá para aumentar. Ah, não. Desculpa aqui. Não dá para aumentar, só assim. Então, a pirâmide alimentar baseada, né, em vários alimentos, faz a distinção do que você come diariamente, do que você come semanalmente e ocasionalmente. Então, todos os dias tem consumo de azeite. Bom, vamos lá, na verdade, na base. Todos os dias, algo muito básico é sempre se manter hidratado. Então, água, infusões, isso é muito importante. Manter no seu estilo de vida, como é uma pirâmide alimentar, mas também uma pirâmide de estilo de vida, é manter uma atividade física regular, descanso adequado, convivência com as pessoas que você gosta. E a orientação é comer produtos tradicionais, locais, e que sejam amigos do meio ambiente. Fazer atividades culinárias e comer também alimentos que sejam da estação. Por exemplo, essa estação, agora estamos no outono, tem muitos caqui. É a fruta da época. Então, valorizar a fruta da época. Porque se a natureza oferece isso para esse período do ano, é porque o nosso organismo precisa disso. Então, a gente procurar cada vez mais se conectar com essas com esses sinais da natureza, né? Então, comer alimentos da estação, que inclusive são mais baratos. Quando a gente, falando em tempo e dinheiro, né, você encontra com mais facilidade e por um custo muito mais baixo do que alimentos que, por exemplo, são importados, vêm de longe, né, e não são nem da área, né? E a natureza oferece porque o nosso corpo precisa neste momento. E então, assim, diariamente comer fruta, verdura, várias variedades de cor e texturas diferentes, pode verdura crua e cozinhada, é importante variar, né? Não só verdura cozinhada, não só verdura crua, mas poder variar também entre esses dois tipos de verduras. Pode, né, consumir diariamente azeite e cereais integrais de preferência como pão, massa, arroz, cuscuz, aqui fala também. Por quê? Porque os cereais, na verdade, não aquela coisa da dieta low carb, na verdade, tudo é bem-vindo dentro da dieta mediterrânea.
todos os alimentos. Então, não tem restrição, não é uma alimentação de restrição. Então, não tem restrição de carboidratos, como também não tem restrição de carne vermelha. Simplesmente tudo é feito, tudo é colocado na sua semana de forma muito equilibrada. Então, realmente precisa só de ter uma organização, um método, e é isso, por isso que eu vim estudando como fazer isso da forma que as pessoas consigam fazer, aplicar, colocar em prática, que eu também consiga fazer. Então, diariamente, poder comer nozes, sementes, laticínios, ervas aromáticas, especiarias, porque isso, assim você diminui também a quantidade de sal. Comer batatas, semanalmente. Semanalmente são os ingredientes que você distribui durante a semana. Então, carne branca, peixe, pescado, frutos do mar, acho que esse aqui não tá, mas coloca as batatas também semanalmente, carne vermelhas, carnes processadas menos que uma vez por semana, ovos, leguminosas secas, e ocasionalmente você come doces e carne vermelha também. Na verdade, tudo que está aqui em cima é semanalmente / ocasionalmente. Segundo a dieta mediterrânea também pode beber um copo de vinho por dia junto com as refeições. Para quem não bebe vinho, para quem não bebe álcool, eu aconselho de substituir com suco de uva, que é uma opção extremamente saudável e tem as mesmas qualidades do copo de vinho, né? Ajuda o coração, como ter o resveratrol, que é um antioxidante maravilhoso. Então, essa aqui é a pirâmide da dieta mediterrânea, né? Vocês podem encontrar isso até na internet, porque na verdade ela é distribuída pelas organizações. Aqui é a Fundação da Dieta Mediterrânea, que fica na Espanha, mas elas são, assim, ela fica na internet e pode até compartilhar à vontade, porque é feita justamente para a reeducação alimentar do povo que está no mar Mediterrâneo, mas não somente, para quem desejar colocar essa alimentação no seu dia a dia. Então agora eu queria te mostrar o método da dieta azul, que é baseado na alimentação mediterrânea. E ele já está sendo usado por mais pessoas no Brasil. Já ajudei muitas delas a combinar o prazer com a alimentação saudável e fazendo com que não precise sofrer para emagrecer com saúde. Que essa aqui é a questão principal. Por que sofrer para se alimentar de forma saudável? Eu quero te ajudar a conseguir fazer o mesmo se você deseja seriamente começar a emagrecer com saúde e com prazer. E eu queria compartilhar com vocês um depoimento que eu falei antes da aluna que conseguiu diminuir os triglicerídeos. E agora eu vou ter um desafio de abrir isso no... Vamos ver aqui. Olá, Vou de novo fazer o compartilhamento de tela. Desculpe. eu sou Camila, sou daqui de Salvador, da Bahia, e gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência com o método da dieta azul. Tem cerca de 6 meses que eu comecei a utilizá-lo e logo nas primeiras semanas eu pude perceber perda de peso, aumento de massa muscular, porque eu também entrei na academia, faz movimento. Muito obrigada. E logo nas primeiras semanas eu pude perceber perda de peso, aumento de massa muscular, porque eu também entrei na academia. Faz parte do programa você encontrar uma atividade física que entre no seu dia a dia. Estou cozinhando melhor, estou comendo melhor. Só que, para mim, o maior ganho é a questão da saúde. Eu sempre tive meus índices sanguíneos normais, mas de uns 5 anos para cá, eu entrei num processo de sedentarismo e só saí agora, depois de experimentar o método da dieta azul. E os meus índices de glicose e triglicéridos estavam altos. E logo pude perceber a mudança
por causa da dieta, porque eles já voltaram ao normal. Então, antes de tudo, de emagrecimento, de estar bonita, se sentir bem, eu acho que o mais importante mesmo é estar saudável. Este é meu depoimento. Muito obrigada. Então, esse depoimento da Camila, realmente é isso que acontece, né? É a saúde primeiro e depois o emagrecimento é uma consequência. Realmente acontece como uma consequência, porque o objetivo é manter uma alimentação saudável, manter um estilo de vida saudável. É por isso que, eu como dizia antes, dieta não é uma privação, não é uma restrição, é um estilo de vida saudável, é um costume alimentar, é uma reeducação alimentar, o conceito de dieta, né? Não como a gente pensa que é restrição, regime. Não. Dieta, vem do grego dieta, significa estilo de vida saudável. Então, vamos manter isso. Não é privação nem restrição. E hoje em dia, existe programa de emagrecimento Emagreça com Prazer, no qual é resumido um método de emagrecimento da dieta azul, porque é baseado em mudanças de hábitos, como falei, na alimentação mediterrânea, no estilo brasileiro, com os ingredientes daqui, e no estilo de vida saudável. Então, emagrecer com prazer é possível. E por que sofrer para emagrecer, né? Como eu dizia antes, que eu estava dizendo antes. Então, é possível, como eu já tinha falado até respondendo as perguntas, é possível emagrecer 1 quilo por semana com a dieta mediterrânea. E ela oferece saúde, prazer e também longevidade, pelos estudos científicos, provando que você prevenir, desculpa, não sei dizer isso, com a prevenção de várias doenças, você pode, obviamente, aumentar a sua saúde e diminuir aumentar também a sua vida, ou seja, diminuir o risco dessas doenças, então aumentar a sua vida, a longevidade. Então, viver mais agora, porque é prazeroso, é saudável, e viver mais no futuro. Por isso que eu gosto muito do lema, coma melhor e viva mais. Coma melhor em todo sentido, comer melhor com refeições boas, prazerosas, comer e viver mais no sentido de viver mais intensamente a sua vida agora no presente e mais no futuro. Então, por que eu defendo tanto a dieta azul? Porque acredito que tem um diferencial. Bom, a maioria das dietas são sem sabor e sem graça, e você acaba desistindo, se desmotivando por falta de prazer, que essa é uma das questões que estava até colocada dentro dos desafios que vocês colocaram, né? O desafio de encontrar algo que eu gosto, mas algo que saudável, mas que eu gosto ao mesmo tempo. A maioria das dietas segue o conceito de regime, restrição, então são cheias de regras, frescuras, e fazem com que você acabe desistindo por falta de vontade ou motivação. E a maioria das dietas são extremistas, como eu estava dizendo, né? Você acaba virando nerd alimentar, como foi colocado numa das perguntas. Então, tira totalmente o alimento do seu costume alimentar. Por exemplo, pode abolir radicalmente algum alimento, dizendo que, nossa, esse aqui não pode. E assim o ser humano, como ele é onívoro e come de tudo, acaba desistindo porque sente a necessidade daquilo. Então, pouco a pouco você pode diminuir, mas porque cortar e evitar aquele alimento, como se fosse nocivo, né? Uma coisa são alimentos industrializados, que isso, como a gente dizia no começo, né, 80% alimentação saudável, 20% o que você desejar, que então significa você come de vez em quando, mas tenta não colocá-los inteiramente na sua alimentação, porque isso realmente leva a você perder a energia, a você perder saúde. Mas uma coisa são os alimentos da natureza, que são presentes até nos mercados que não são só do Mediterrâneo, não é só da dieta mediterrânea, por isso que são presentes em qualquer lugar. Então,
não, a maioria das dietas são extremistas. A dieta mediterrânea prevê que você coma tudo. Então, que ao mesmo tempo possa ter saúde, prazer e longevidade e ter, assim, de consequência, emagrecimento até sem perceber, como aconteceu comigo, pouco a pouco, sem perceber. E pode ser aplicada, a dieta mediterrânea pode ser aplicada no Brasil, por tudo que eu já falei antes. Porque, como diz, é baseada em azeite, peixe, carnes brancas, também carne vermelha, verdura, fruta, nozes, sementes. Então, todos os ingredientes que podem ser encontrados aqui no Brasil. Então, hoje eu queria dar uma grande oportunidade, que é o produto da Dieta Azul, Emagreça com Prazer, entregue pelo WhatsApp, que é uma nova forma de você poder ter todo esse conhecimento que está colocado em videoaulas, colocado em material de planilhas e planilha de mudança de hábito, entregue com um método no WhatsApp, para que você tenha ele sempre à disposição e para que você tenha também um lembrete para colocar isso em prática. Então, a partir da próxima segunda-feira, 10 dias de imersão para você sair do lugar e aplicar o método passo a passo e emagrecer já. Então, se você tem interesse para participar desse programa, eu vou mandar esse link para vocês aqui no chat. Vou mandar aqui, mais tarde vou colocar no grupo também, junto com a gravação dessa palestra. Agora, o que faz o método da dieta azul? O que tem dentro do método da dieta azul? Desculpa, deixa eu pegar aqui. Opa! Aqui. Tendo algum problema? Ok, perfeito. Agora sim. Ok, o que tem dentro do programa Dieta Azul, além de que se entregue no WhatsApp, vocês podem ter um livro digital, onde tem muito mais falado sobre a dieta mediterrânea do que eu falei agora, muito mais conhecimento, 4 videoaulas práticas, e é onde ensinam o que as pessoas precisam fazer para emagrecer 1 quilo por semana, ou seja, 4 quilos em apenas 30 dias. Que, como falamos, né, através da dieta mediterrânea, em média é possível emagrecer 1 quilo por semana. Tem vários bônus, como as palestras que eu fiz até agora, que eu fiz nos anos passados, participando de congressos, um livro de receitas de receitas do Mediterrâneo e manual da alimentação da felicidade com os ingredientes, algumas receitas de alimentos que estimulam a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Se diz que é o hormônio da felicidade. Vários alimentos da dieta mediterrânea têm estimulam esse hormônio, então por isso que é uma alimentação que dá bem-estar e dá uma felicidade por causa disso. Então tem um pequeno manual sobre isso também, e a comunidade no WhatsApp. Então, quero aqui até compartilhar para vocês de novo, compartilhando aqui as imagens do que contém, né? O produto Emagreça com Prazer, 4 quilos em um mês, né? 4 quilos em 30 dias. Tem um cardápio de 7 dias com receitas e que você pode também mudar com outras receitas que está dentro do material de bônus e mudar os seus hábitos através de uma planilha de como mudar seus hábitos alimentares. E tudo isso colocado dentro do grupo, colocado dentro da possibilidade de receber
as notificações pelo WhatsApp. Então, o método enxuto, colocado em 10 dias dentro do WhatsApp. Então, é isso que eu gostaria de falar dentro dessa palestra. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida nesse momento. Podem até abrir o microfone, tirar dúvidas para a gente conversar, ou se não, se ninguém se manifestar, a palestra pode já ser concluída. Como eu falei, até durou menos que 1 hora. Então, se tiver alguma dúvida... ok. Na pirâmide, vejo que tem leite e carnes. No momento, não estou comendo. O que fazer, então? Então, acredito que isso seja uma indicação médica. Você não pode por algum motivo, né? Então, substituir para... Não sei se você pode comer laticínios sem lactose. Se for o caso, pode substituir com isso, mas você já deve estar sabendo se você pode ou não, segundo as orientações médicas. Carnes, qual tipo de carnes? Caso você não possa comer carne vermelha, tem as carnes brancas, frango, e tem a possibilidade de substituir com peixe, ovo e as leguminosas, como lentilha, vários tipos de feijão, grão de bico, por exemplo, porque eles contêm quantidades de proteína que podem substituir carnes e leite. Obviamente não é o mesmo tipo, não é o mesmo tipo de alimento. Você está tentando evitar carnes brancas e vermelhas. Entendi. Então, não sei, depende disso, como eu falei, a orientação aqui não é uma orientação médica, né? Não vai substituir a orientação médica. Se você já tem isso como orientação médica, então siga essa orientação. Se é uma sua escolha, então você pode substituir com pescados, peixe e frutos do mar. Vamos ver. Se tiver outra pergunta, podem escrever. Acho que o chat funciona mais que o microfone. Se for algumas questões, tipo, mas como preparo isso? Mas isso não... Né? Algumas vezes a gente não conhece alguns alimentos, né? E é isso que também a proposta dentro do programa da Dieta Azul, é de colocar outros alimentos na sua mesa, porque é a variedade é o que importa. E ter esse conhecimento também em um meio de comunicação como o WhatsApp, onde você terá todo tipo de todo tipo de lembrete, suporte, que a gente usualmente não tem quando você tem um programa. Você tem acessa, mas não acessa porque depende da sua disciplina. Então, o que chega no WhatsApp não vai depender mais da sua disciplina, mas vai depender de quando vai chegar a mensagem. Então, vai ter esse suporte. Qual azeite que eu utilizo? Então, quando não tenho o meu azeite da Itália, eu utilizo o azeite que eu considero azeite de verdade, porque saiu uma matéria que foram colocadas algumas marcas como não azeite extra virgem de verdade misturado com azeite virgem. Então, por exemplo, uma marca que eu acho muito boa, que é um equilíbrio entre qualidade e preço, é a Andorinha. E a Andorinha não estava dentro daquela lista. É de fato um azeite bem interessante, bem bom. É um azeite espanhol, da Espanha, e outros azeites que eu gosto, que eu tenho certeza que não são misturados, são azeites com marca italiana,
porque a legislação é muito rigorosa na Itália, então eu tenho certeza que eles não são misturados com azeite virgem, né? Extra virgem e virgem são duas coisas diferentes, mas é um assunto longo. E então eu escolho ter azeite extra virgem para saladas e, por exemplo, só azeite virgem, que pode ser azeite gallo, com aquela etiqueta, ou também uma andorinha com aquela etiqueta roxa, para cozinhar, né? Porque cozinhar eu não costumo não fritar, só refogar. E refogar mantém a temperatura do azeite não muito alta e também naquela temperatura não por muito tempo. Então, costumo usar o azeite para cozinhar. E eu vou até continuar falando. Às vezes eu uso o azeite de coco também para cozinhar. Mas eu gosto mais do azeite. Óleo de coco. Temos mais 4 minutos para colocar algumas outras perguntas ou para fechar com 1 hora, né? Começamos 20 minutos atrasados por causa das falhas técnicas. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode deixar essa palestra como encerrada. Eu estou à disposição, vocês têm até o meu número para tirar dúvidas e também tirar dúvidas sobre o produto da Dieta Azul, que é Emagreça com Prazer, também pelo WhatsApp. Então, eu vou encerrar. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui participando. E a gente se fala pelo WhatsApp. Um grande abraço. Vi agora, agradecida. Eu que agradeço. Lucimar, um abraço. Tchau, tchau.